esse assunto na igreja. Por que muitas pessoas ficaram interessadas em saber coisas sobre o futuro? Eu fiquei pensando essa semana nisso, né? Por que tão poucas pessoas se dedicam ao estudo das últimas coisas, né? A escatologia e as coisas ligadas ao tempo do fim. Você veja que quase todos os textos na Bíblia têm um certo cunho escatológico. Você veja lá, Hebreus fala assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Esse verá no futuro. Irmãos, a nossa motivação de servir a Deus, isso eu aprendi durante esse estudo, não pode ser aquilo, né? Paulo fala que se esperamos em Cristo somente nas coisas dessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Todo mundo aqui, se não é que Jesus volte antes, né? Todo mundo aqui vai passar por uma experiência chamada morte. Todos nós passaremos pela morte, e nós precisamos saber. Jesus se preocupou muito com essas coisas, os apóstolos também. Você veja que o Apocalipse, irmão, foi escrito para a gente assim saber de coisas que até então não tinham sido reveladas a muitas pessoas. Tem coisas que João escreve no Apocalipse que Paulo nem mencionou. Paulo nem sonhava que aquelas coisas iriam acontecer ou era daquela forma. Tem coisas escritas no Apocalipse que nenhum dos profetas do Velho Testamento falaram, nem detalharam. Então, a revelação das últimas coisas, Deus fez ser de maneira gradativa. Deu um pouco para alguém do Velho Testamento, deu um pouco para Jesus, deu um pouco para os apóstolos, e tem dado um pouco, dando revelação agora para a sua igreja. É através da igreja que Jesus agora vai revelando as coisas que estão acontecendo. Quem imaginaria que em 2021 nós estaríamos passando por uma pandemia dessa grandeza, né, que afetou quase todas as estruturas de todos os países? Então, irmãos amados, é importante a gente saber dessas coisas, para que a gente também eu vejo isso aqui como, por exemplo, alguém que está dirigindo, certo? Na estrada você precisa de placas de sinalização. Então todas essas coisas que Deus foi deixando na história, no tempo, a questão dos reinos, a questão da vinda de Roma, medos persas, gregos, a gente estudou isso na escola, a gente achava uma pura perda de tempo aquilo, não é? Mas por que eu quero ficar sabendo de gregos? Por que eu quero ficar sabendo de romanos? Esse povo já morreu. Só esse povo nem está mais por aqui, morreram, já era. Mas você veja Deus preocupado com essas coisas, a gente saber dessas coisas. Então, os reinos que estão vindo sobre a terra, Deus citou na sua palavra. Deus falou assim: olha, eu vou deixar essas coisas como placas de sinalização para vocês. Vocês vão ver, né? Jesus falou assim, perto da vinda dele, falou assim: quando vocês virem essas coisas, quando vocês virem, olha para cima, que a redenção de vocês está próxima. Então Jesus deixou tudo nesse mundo, irmãos, tudo, absolutamente tudo, é pautado por sinais. Você sabe quando está doente, você sabe quando uma árvore vai dar fruta ou não vai, você sabe quando vai cair chuva, vai ser sol. Você sabe, por exemplo, se um animal está bem ou está mal. Você sabe, por exemplo, das coisas dessa vida. Se você sabe se a sua bolsa está na hora de trocar, ela dá sinais de velhice, começa a quebrar. Então tudo aqui no mundo, tudo na história do mundo, é pautado por sinais. Deus fez isso desde o início e não vai mudar. Sabe, é uma lei universal que Deus aplicou para tudo. Então o que acontece? Voltando aqui para o nosso estudo. Quando o tempo chegar
né? Uma coisa vai engatilhando a outra. Quando apareceram os 10 reis, que eu venho falando aqui por muito, muito tempo, quando os 10 reis aparecerem, que Paulo falou, ó, vocês sabem que detém o que segura o aparecimento do anticristo, certo? Vocês sabem o que segura isso. Quando esses 10 reis aparecerem, uma pessoa me perguntou lá, como será que vai ser isso? Eu acredito assim, que os 10 reis, ninguém chega no mundo e fala, ó, a partir de hoje é tudo nosso. Não é assim que acontece. As coisas vão se inclinando, as coisas vão chegando num nível que as coisas vão passando, os poderes vão sendo passados para outros que têm mais condições de cuidar das coisas. Por exemplo, a Venezuela. A Venezuela não tem mais condições de se cuidar a si mesma. A Venezuela precisa de ajuda, gente. Cuba não consegue mais. Países da África estão sendo administrados por outros países, porque estão quebrados, irmãos. Estão quebrados. O que gira esse mundo é o dinheiro. As nações estão perdendo dinheiro. Grandes empresas estão quebrando. Estão sendo passados para quem? Para gente que tem dinheiro. Para gente que tem dinheiro. Você veja a Uber. A Uber começou nos Estados Unidos, mas agora a Uber é de quem? A Uber agora é de um grande sheik. Ele agora é o dono de tudo. Então o que está acontecendo? As coisas estão sendo passadas, trocadas de mão para não morrer de vez. Então quando os 10 reis aparecem, certo? Quando eles aparecem, então aparece um homem. Engatilha também o aparecimento. Aí você vai comigo, a gente vai ler bastante Bíblia hoje. Você abre aí a sua Bíblia, lá em Apocalipse. Lá em Apocalipse, capítulo 6. Apocalipse, capítulo 6. Verso 1 e 2. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, quem é que vai abrindo os selos? Isso é um detalhe que eu não falei semana passada, eu preciso falar isso. Os selos, as trombetas e as taças, né, que estão citadas no Apocalipse, não tem nem o selo aberto, tá bom, irmãos? Nem o selo aberto, nem uma taça derramada e nem uma trombeta foi tocada ainda, tá bom? Isso tudo vai acontecer nesse período conhecido como última semana de Daniel, 7 anos onde vão acontecer essas coisas, tá? Então vamos ver, capítulo 6, versículo 1 e 2. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão, vem ver. E olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Esse cavalo branco, vou afirmar porque está aí, é o anticristo. Depois, se quiser mais detalhes, né, é o anticristo. Então, quando ele aparece, o primeiro selo é aberto, aqui. Aí você fica pensando, ele aparece e já começa a botar a banca no mundo, né? Já começa a aparecer e já dominando. Olha, ninguém que quer governar ou fazer as coisas chega arrebentando tudo, né? Ninguém faz isso. Ele vai, o que ele vai fazer? Ele vem, faz acordo com muitos por uma semana, está escrito lá em Daniel. Por uma semana, 7 anos. O acordo vai durar uma semana. 7 anos de acordo. Esse acordo vai envolver política, economia, religião e todas as outras áreas. Certo? Como que esse homem vai conseguir domar e dominar as coisas? Eloquência, capacidade de gerir coisas, né? Ele não vai, sem pender para lados políticos, mas ele não vai ser duro nas palavras como o Bolsonaro é, né? Ele não vai chegar dar um chega para lá em todo mundo. Não, ele vai ter uma capacidade de dialogar
e criar alianças. A semana passada eu falei sobre a questão do templo, né, o templo dos judeus. Os judeus precisam construir o templo deles, o chamado terceiro templo, lá em Jerusalém. Só que a maioria dos judeus tem um consenso que esse templo precisa ser construído onde está hoje a Mesquita de Omar, aquela mesquita muçulmana que tem um grande domo todo de ouro, né, que foi construído lá em 300 e pouco pelos muçulmanos. Muito bem. Alguns dizem que o anticristo é o único que vai conseguir aliar judeus e muçulmanos de maneira que eles consigam fazer o templo. Isso é uma interpretação, tá bom? Eu não estou afirmando nada, mas pode ser. Como ele vai ter essa capacidade de dialogar, de ludibriar, enganar as pessoas, pode ser que isso aconteça. Muito bem. O anticristo vem e o primeiro selo está aberto. Aí então vamos ver algumas coisas aqui. O iníquo aparece, vencendo e para vencer, com coroa, arco, fazendo acordo com muitos, prosperando, honrando seus seguidores, suposta liberdade, ecumenismo. Nesse momento, irmãos, da história, o ecumenismo vai estar muito forte, né? Muitos pastores, padres, líderes espíritas, todos vão se unir numa grande aliança. Todo mundo vai ter liberdade de poder cultuar o Deus que quiser, todo mundo vai poder ter paz, ir para lá. Vai ser uma suposta paz, uma falsa paz, que vai circular no mundo durante 3 anos e meio. 3 anos e meio. Aí você pensa assim, ninguém vai falar nada? Aparece na história do Apocalipse aparecem duas figuras que alguns falam que vai ser 2 grupos e outros falam que vão ser 2 pessoas. As 2 testemunhas e os 144 mil, não há consenso entre os católicos. Cada um fala uma coisa, certo? Eu não consegui de verdade no meu coração definir. Sabe, no Parque América eu falei que são 2 grupos, mas eu tenho lido mais, eu tenho buscado mais informações. Eu, sinceramente, sobre esse assunto, eu sou assim ainda muito cru para falar que as 2 testemunhas, eles aparecem. Vamos abrir um texto para a gente poder ver o que acontece. Enquanto o anticristo está ali governando por um acordo de 7 anos, 3 anos e meio de uma suposta paz, aparecem aí 2 figuras lá em Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11. Olha só a característica dessas 2 figuras. Capítulo 11 de Apocalipse. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Está vendo? O templo já está construído aqui, certo? Está falando do templo que vai ser montado lá em Jerusalém. Deixe o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. 3 anos e meio de uma intensa circulação lá na cidade santa. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias. 3 anos e meio de pregação dessas 2 testemunhas, vestidas de pano de saco. Quem é que se vestia de pano de saco no Velho Testamento? Quem? Os profetas. Os reis só se vestiam assim quando tinha que se humilhar, mas os profetas andavam assim. Significa dizer que a palavra dessas 2 testemunhas vai ser difícil de ouvir. Vai ser uma mensagem profética. Enquanto o mundo está todo lá mergulhado, o judeu encantado com o seu templo, oferecendo de novo seus sacrifícios. Irmãos, esse culto de novo judaico,
esse culto novamente que vai ser feito de novo, vai ser uma afronta, irmãos. Um culto como esse, imagine você, hoje, em plena época da graça, em plena época que Jesus já veio, imagine você ficar trazendo bode aqui, irmãos. Entrar aqui nesse templo, aqui no seu templo, com um carneiro nas costas. Ah, o pastor Lóris, que irmão? Que irmão trouxe esse carneiro aqui? Manda pro terraço, tem uma churrasqueira. Pastor, eu vim aqui oferecer o meu cordeiro. Vim oferecer meu cordeiro aqui. Irmão, o cordeiro já foi morto, irmão. O cordeiro já foi oferecido. Isso não tem mais poder. O judeu, ainda cego na sua religião, vai voltar. O templo lá em Jerusalém vai ser uma circulação. Importa que os gentios circulem por lá por 42 meses, está falando aí. Vai ser um derramamento de sangue de animal, irmão, sem necessidade. E tem uma outra coisa nessa história. Uma outra coisa. Eu quero que o irmão leia você, por favor. Vai ser um tiro no pé. Um tiro no pé do judeu. Lê para mim o Evangelho de João, capítulo 5, 43 e 44. João 5, 43 e 44. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitais. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me aceitaram. Vai vir no seu próprio nome, e vocês vão honrar ele. O anticristo. O anticristo, irmão, vai conseguir ser uma espécie de herói para o judeu. Eles vão fazer acordo, irmão, com quem não pode fazer acordo. Vão fazer acordo com o filho do maligno, irmão. Olha só aonde isso vai parar. Muito bem. Vamos seguindo aqui. O anticristo vem fazendo acordo com muitos por uma semana. E o judeu fazendo seu culto, todo mundo encantado, todo mundo, feliz, aquela suposta prosperidade. Os 10 reis junto com o anticristo vão conseguir pôr muita coisa em ordem, muita prosperidade, muito dinheiro na mão de muita gente, irmãos. Mas vai ter esses dois grupos aqui, as duas testemunhas. Vamos continuar lendo sobre eles aqui. Vestido de pano de saco, verso 4 do capítulo 11 de Apocalipse. Essas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Está vendo? São profetas. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e as vencerá, e as matará. Muito bem. Quando é que exatamente isso acontece? Na metade da semana. Quando acabar a profecia delas, que dura 1260 dias, 3 anos e meio. A pergunta nessa história é: e a igreja nesse tempo? A igreja nesse tempo, irmãos, vai estar ligada à pregação. Por que eu, Nilo, tenho assim uma certa dúvida que sejam 2 homens? Que sejam 2 homens. Porque eles vão ter que pregar, irmãos, na terra toda. Vamos usar a tecnologia, irmãos. Eles vão ter que pregar na terra toda. Você veja que Deus dá poder para essas 2 testemunhas. Ninguém vai poder tocar nelas. Ninguém vai poder tocar nelas. Elas vão sobreviver por 1260 dias
tem poder para queimar as coisas, não fazer chover, derramar mares na terra quantas vezes quiserem. Irmão, ter um poder desse na mão, tem que ser alguém na total direção de Deus. Pensou um camarada chega aqui, eu vou matar todo mundo. Morre agora. Morre sequinho ainda. E o cara morre seco. Você lembra aquele profeta no Velho Testamento? Ele estendeu a mão assim e a mão do cara ficou petrificada. Falou, pede misericórdia a Deus. Aí ele pôs a mão de novo e a mão voltou para o lugar. Irmãos, na verdade a igreja tem esse poder, sabia? É porque a igreja é molenga. A igreja do nosso tempo é uma igreja molenga. Sabe, é uma igreja que não acredita tanto. A gente fica às vezes se gloriando em Elias, se gloriando naquele Eliseu, naqueles profetas todos. Mas hoje, irmão, um crente que nasceu de novo hoje é maior que o maior profeta do Velho Testamento, que é João. É maior por quê? Porque no Velho Testamento o Espírito de Deus não morava no homem. Hoje ele mora, irmão. O Espírito de Deus mora na gente hoje. Amém. 24 horas por dia o fogo de Deus arde no altar. Aleluia. Muito bem. Aí então o corpo dela jaz. Ó, o verso 8. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o seu Senhor também foi crucificado. Que cidade é essa? Olha só João inclinando as coisas aqui, ó. Que cidade é essa onde o seu Senhor foi crucificado? A Síria? Não. O Senhor não foi crucificado na Síria. Jerusalém. Jerusalém. Qual o nome que João dá para a cidade? Sodoma e Egito. Eu vou falar uma aula no estudo. A gente vai estudar quem é a prostituta lá, né? E todo mundo fala que a igreja católica. A igreja católica é que é a prostituta do Apocalipse. Irmãos, quando eu falei isso no Parque América, a cidade que era, pastor, mas como pode isso? Aí você tem que ir nos textos. Tem que mostrar nos textos. Tem que mostrar na Bíblia que aquela cidade é a prostituta do Apocalipse. Muito bem, vamos continuar aqui. Então vamos pensar assim nos ciclos. O anticristo aparece, fazendo acordos, certo? Ludibriando muita gente. A Bíblia fala em Daniel, ele vem tomando o reino caladamente. Ele vem tomando as coisas caladamente, fazendo acordos, fazendo tudo com a mão dele, caladamente. Aí quando chega na metade da semana, Daniel capítulo 9, o que ele faz? Ele rompe o acordo. Esses rompimentos vão ser apenas no aspecto religioso? Não. Econômico, político, religioso. Por que acontece aqui? Vocês lembram que a gente falou aqui em Daniel? Quando ele aparece, quantos reis são cortados? 3. Existem alguns reis que não vão gostar desses rompimentos. Alguns reis talvez não vão gostar do que o anticristo vai fazer. E vai chegar o momento desse rompimento, que é um momento assim crucial nessa história, que ele vai para onde? Para Jerusalém. Aí ele chega assim, não, agora eu vou mostrar o que na verdade eu sou. Aí ele entra onde? No templo. Ele entra no templo. E ali é o momento que ele fala assim, olha, eu sou Deus. Esse é o momento que os judeus acordam. Esse é o momento que eles falam, com quem nós vamos fazer aliança? Esse é o momento que os judeus de verdade acordam. Abre os olhos. Nessa hora, irmão, o que vai acontecer? Nessa hora, abre o segundo selo. Vamos ler o segundo selo? Capítulo... Nesse momento, abre o segundo selo. Capítulo 6, verso 3, verso 4. O irmão de boa leitura aí, que tem uma boa leitura, pode ler para mim? Capítulo 6, verso 3 e verso 4 de Apocalipse. Quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente bradar: Vem!
Então partiu outra cavalgadura, um cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi concedido o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros, e lhes foi entregue também uma grande espada. O que vai acontecer quando esse selo abre? Aparece o cavalo vermelho. Esse cavalo vermelho vai trazer o que na terra? Guerra. Guerra. Pastor, é de verdade? Só é literal? Vai aparecer um cavalo vermelho, um branco? Irmão, tem gente fazendo vídeo no YouTube. Eu sempre acompanho algumas coisas. O camarada falou que viu um cavalo branco andando no céu, um cavalo vermelho. Ele falou que é o cavalo do Apocalipse. Não tem nada a ver. Não tem nada. Isso são simbólicos, certo? Isso aqui, de verdade, é simbólico. O momento, as coisas acontecendo, vão indicar que aquilo foi liberado, que aquilo foi decretado, que Deus ordenou que aquilo acontecesse. Então agora, quando esse cavalo aparece, o segundo selo abrindo, aí então produzirá guerras, insurreições, revoltas, até o fim. Daniel fala, haverá guerras até o fim. 3 reis são cortados, a paz festejada não veio. Porque quando morrem as testemunhas, lembra quando morrem as testemunhas? Começa a haver um discurso na terra. Eu gostaria que vocês abrissem comigo o que esses homens vão falar aqui na terra. Eu gostaria que você abrisse lá na primeira epístola aos Tessalonicenses. Primeiro aos Tessalonicenses. Eu anotei aqui o texto. É 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 3 e verso 4. Esse mesmo. Diz assim: pois que quando disserem, encontraram? Amém. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia, dia com letra maiúscula, vos surpreenda como um ladrão. Verso 5: porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Amém. O que acontece aqui quando as testemunhas morrem? Aquele discurso, aquela festa. Lá no Apocalipse diz, um sai entregando presente um para o outro. Graças a Deus, esses homens morreram, sabe? Graças a Deus, agora vamos fazer festa, agora o reino é nosso. Agora vamos plantar anarquia. O que acontece com o anticristo? Ele agora, o domínio dele começa a se estender, ele toma a cidade santa, como o Antíoco Epifânio fez no passado. Tem um simbolismo do anticristo. Ele entrou na cidade, não sei se vocês já leram essa história, ele ofereceu um porco dentro do templo. O anticristo não vai oferecer porco, ele mesmo vai entrar, ele vai ser o porco lá que vai entrar lá dentro. Ele vai falar, eu sou Deus, querendo parecer Deus, né? Ele faz sacrifício para mim. O que ele vai fazer para as pessoas agora, nesse tempo? Aí ele pega e faz uma coisa, que está lá em Apocalipse, vamos para lá? Desculpa, irmãos, que hoje nós temos que ler bastante texto para a gente poder dar embasamento no que está acontecendo. Vai lá em Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13. Verso 11. Para o anticristo poder ter voz, ele vai
ele vai fazer, vai implantar o que no tempo dele? Ele vai implantar a religião dele agora, né? Ele vai fazer o que todos os reis fizeram. Lembra quando fala da besta de 7 cabeças e 10 chifres? E todos tinham o nome de blasfêmia? Sim, a blasfêmia agora vai ser decretada no tempo dele. Ele chega e fala no verso 11: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta, que é o anticristo, mas na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, que é o anticristo, cuja chaga mortal fora curada, e faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra, com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na terra, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. O que está acontecendo aqui agora? Agora aparece o profeta do anticristo, aquele que vai divulgar a religião dele, aquele que vai colocar a imagem, vai fazer uma imagem, essa imagem vai falar. Eu acredito que isso vai ser literal. Como que isso vai acontecer? Já temos no mundo muitas coisas chamadas biotecnologias, que são uma espécie de robôs, androides. Irmãos, nós temos visto muitos filmes que eles mostram algumas coisas. O Homem Bicentenário, né, aquele inteligência artificial, aquele menininho lá que queria ter mãe, né? Muitos filmes já têm sido já vem mostrando uma tecnologia, sabe, que vai nesse tempo ser liberada. Não sei como vai ser isso, né? Não sei como é que vai ser isso. Quem trabalha com TI, eu pego muitos passageiros que trabalham com TI, eles falam muito que agora a discussão é a chamada inteligência artificial. É dar poder para a máquina decidir. Esse vai ser o ponto difícil nessa história, porque a imagem vai ser colocada para ser adorada, e também vai entrar a questão do controle. Como é que vai ser para nós, irmãos? Isso que me perguntaram para cá, como é que vai ser para nós, pastor, os clientes? Nesse tempo, até esse tempo, até a metade da semana, até a metade, a gente vai ter uma vida, digamos, vamos poder falar, certo? Por 3 anos e meio, uma suposta liberdade, mas quando chegar na metade da semana, ele rompe os acordos, aí vai começar aquilo que nós ouvimos muito, que é a chamada grande tribulação. A grande tribulação vai durar 3 anos e meio. A perseguição aos cristãos e judeus vai durar 3 anos e meio. Aí eu pergunto para você, porque esse é um detalhe que só Daniel sabe. A segunda parte da tribulação, mais 3 anos e meio, né? Passou 3 anos e meio e depois tem mais 3 anos e meio. Vai durar exatamente 3 anos e meio? Vocês acham que sim? Não. Você quer ver um texto comigo? Vai lá em Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12.
não é muito fácil de achar, porque esses livros dos profetas. Daniel 12, versículo 11. Todos encontraram? Amém. Diz assim: desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado, que é no caso dos judeus, e posta a abominação desoladora, que é a presença do anticristo no templo, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Vai haver um acréscimo de 2 meses e meio nessa segunda parte da tribulação. Por isso que Jesus fala: o dia e a hora ninguém sabe, só o meu Pai sabe. 2 meses e meio. Agora eu faço uma pergunta para você: 3 anos e meio aguentando a perseguição do anticristo. Agora se institui a marca, né? Não vai poder comprar nem vender. Pastor, você acha que a marca vai ser o chip? Por alguns juízos que vão acontecer na terra, eu não acredito que vai ser só chip. Aqui vai haver uma tatuagem também. Já estão sendo produzidos nos Estados Unidos alguns tipos de tatuagens que não se tira nem com laser. Nem com laser tira. Se você colocar aquilo, você vai ter que morrer com aquilo. E aqui diz que vai ser colocado na mão direita ou na testa. Ou na testa. Como vai ser para nós isso, irmãos? Nesse tempo, quando a perseguição se levantar na terra, vão haver pelo menos 4 manifestações entre os crentes. Uns vão fugir de cidade em cidade, vão fugir. Outros vão morrer. Outros vão ser presos. E outros, infelizmente, vão ceder, vão apostatar da fé, não vão aguentar a perseguição e vão deixar colocar a marca neles. Aí é uma pergunta que fizeram lá: o pastor colocou a marca, está perdido? Sim. Se você colocar a marca, significa que você vai compactuar com o governo do anticristo. Significa que você vai estar aceitando. Irmãos, vai ser a melhor coisa nessa história. Mas todos morrem? Não. Uns fogem, outros ficam por aí. Aí aonde? Fugiram. Nós não poderemos mais ter acesso às coisas. Não teremos mais nossos empregos, irmãos. Não podemos mais pagar conta de luz, conta de água, conta de telefone. Porque para ter acesso a essas coisas, você vai ter que estar no sistema. Você vai ter que ter a marca. Então, nesse tempo, irmãos, esquece andar de Uber, esquece andar em academia, esquece esses bairros aqui, irmãos. Todos esses bairros, qualquer bairro, vai ser ocupado pela presença do anticristo. O reino dele vai ser mundial. Vamos ver? Apocalipse capítulo 13. Apocalipse capítulo 13, verso 7. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação, todas as nações. Então, quando isso acontecer, isso aqui, irmãos, foi uma descoberta, na verdade. Os selos, eles não vão sendo abertos na ordem. Eles vão sendo abertos. A abertura do selo dá legalidade para algumas coisas acontecerem. Então, quando o 5º selo abre, alguém abre para mim aí, lê para mim a abertura do 5º selo. Pode ler para mim, por gentileza. Quando o 2º selo abre, que começam essas guerras, insurreições e perseguições, significa dizer que o 5º selo está aberto. Alguém pode ler para mim, por favor? O 5º diz que é o versículo 9. Pode ler. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que lhe deram. E clamavam com grande voz, dizendo:
Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Tem uma descoberta interessante nesse texto. Eu só descobri isso lendo esse texto. O que aconteceu com esse povo aqui no quinto selo? O que aconteceu com eles? Foram mortos? Morreram. O quinto selo mostra que já tem crente morrendo já. Já tem crente morrendo. E olha a situação dos crentes quando morrem. Irmãos, há muito tempo eu ouvi que depois que um crente morre, tanto crente como perdido, depois que eles morrem, eles não ficam, cadê balão? Onde eu estou? Não sei onde eu estou. Onde eu estou? O que eu estou fazendo aqui? Não, irmãos, eles não ficam saber. Eles não estão aí, ó. E são crentes que morreram por amor da palavra de Deus. E eles estão fazendo o que debaixo do altar? Eles estão pedindo: até quando não vingas o nosso sangue dos que estão na terra? O que ele fala? Fica, mas põe vestes brancas neles, aguarde um pouco, porque vai morrer mais gente como vocês morreram. Ou seja, vocês sabem o que aconteceu. Gente, as pessoas que morreram, as que partiram com Cristo, eles sabem, irmão, por que morreram. A consciência deles está viva lá. É uma outra realidade que eles vivem lá. Mas eles sabem por que morreram. Eles sabem o que eram aqui. Assim como quem parte sem Deus, parte com a consciência viva. Lembra da parábola do rico e Lázaro? Deus falou para ele: lembra que na terra você tinha isso. Então anda na casa do meu pai. Lembrava da família dele. Não, eles têm a Moisés e os profetas. A mente também está viva. O maior tormento, irmãos, o maior tormento de quem parte sem Cristo é a consciência viva. Esse é um dos maiores tormentos. Saber as oportunidades que você perdeu. Saber que você viveu na terra e teve chance de servir a Deus e não fez. Saber que você poderia ter sido um crente melhor e você não foi. Saber que você deveria se santificar e você não fez isso. O primeiro texto que eu li hoje aqui foi: seguir a paz com todos, e a conjunção mais artigo, e a santificação, sem a qual, não é sem as quais, é sem a qual, se referindo à santificação, ninguém verá o Senhor. Por que ele não fala sem as quais? Seguir a paz com todos e a santificação, sem os quais não verá o Senhor, não sem a qual. Porque se você não tem paz com todos, é impossível ser santificado. Se eu tenho diferença com alguém, se eu não perdoo qualquer pessoa, ímpio ou crente, se você não perdoa uma pessoa, se você tem intriga com alguém, não fala com alguém, significa que você não tem paz com todos. E se você não tem paz com todos, o próximo passo também não tem: santificação. E se não tem santificação, você não verá o Senhor, você vai para o inferno, irmãos. Vai para o inferno. Então aqui, esses crentes estão clamando debaixo do altar. Estão pedindo para Deus executar vingança lá sobre quem matou eles. E Deus fala: vai morrer mais gente. Vai morrer mais gente. A gente fica às vezes pensando nessa história. Eu, quando era crente novo, acho que eu tinha um ano de crente, eu li aquele texto que Deus mandou Saul entrar lá no meio dos amalequitas, né? Era para matar tudo. Mata tudo, Saul. Mata o gado, mata os homens, as mulheres, mata tudo. Não quero nada vivo. Criança de colo, mata tudo. Uma ordem dada por Deus. Eu li aquele texto, irmãos. Eu, como crente novo, eu fiquei horrorizado.
falei, meu Deus do céu, que Deus é esse? Nós mandamos matar as crianças de colo. Sabe aquele texto que você lê e fica parado e não consegue avançar? Porque você fica pensando, um homem como Saul, que era um guerreiro, entrar lá, matar tudo, espalhe todo mundo, sabe, degolar, tudo, matando criança, gente, mulher grávida, mata tudo. E ele poupou quem? Agag e o melhor do gado. Poupou essas duas coisas. E Deus acabou com o reinado dele. Eu falei que era para matar tudo, sabe? É o que existe uma coisa, irmãos, existe uma coisa no caráter de Deus que se chama taça. Hoje eu vou começar a tocar as trombetas. Existe uma coisa chamada taça. Lá no mundo, sabe, no reino eterno do Senhor, no céu, para cada pessoa e cada nação tem uma taça. Essa taça vai enchendo. Ela vai enchendo. Quando a taça das nações enchia, Deus mandava juízo. Sodoma e Gomorra foi assim. Veja que o clamor deles tem chegado até mim. A taça dele já encheu. Então Deus destruiu Sodoma e Gomorra e mais duas cidades, a de Mais e Zeboim. Tinha mais duas cidades lá que foram destruídas com Sodoma e Gomorra. Aqui, irmãos, e no mundo todo, a gente vê algumas nações que não saem do lugar. Tem nações que não prosperam, não avançam. É matança, é maldade. Veja aí agora, veja no carnaval que fizeram aqui, né? Fizeram um capetinha e desceram além de Jesus, não foi? Jesus apanhou lá do capeta. Teve carnaval, irmãos? O que veio depois? Veio epidemia. Veio epidemia. Quando o caráter de Deus é colocado em xeque, como foi com as nações, blasfêmia, que Deus é esse, se Deus é isso mesmo, então se manifesta. Quando o caráter de Deus é colocado em xeque, esse barco nem Deus afunda, né, esse negócio. Quando o caráter de Deus é colocado em xeque, Deus enche a taça. Aí o juízo vem. Às vezes afeta pessoas que não tem nada a ver com a história. Pode ser que por causa daquela atitude no carnaval, todo mundo está pagando. Todo mundo está pagando o pato. Então, irmãos, nós não podemos brincar com o nome do Senhor. Nós não podemos brincar com esse nome. Amém. Sabe, aqui o que acontece? Que as almas estão morrendo, mas Deus não vai deixar barato. Vamos ver? Então, quando vem guerra sobre o mundo, vem destruições, o que as guerras trazem? Fomes e no mundo, na saúde, o que traz? Epidemias, irmão, porque as guerras destroem as fontes de energia. As guerras destroem as fontes de água, as fontes naturais. As guerras destroem o saneamento básico. As guerras destroem um monte de coisa. Uma das coisas que acaba quando tem guerra é a água potável. Tem que estar trazendo água para o povo, porque destrói tudo, destrói encanamento, destrói tudo. Então, quando isso acontece, então o terceiro selo abre. O irmão lê para mim, por favor, o terceiro selo. Não vamos perder a ordem, hein? Já abrimos o primeiro, o segundo, o quinto e agora o terceiro. Alguém pode dar uma água? Dá água lá, né? O que está escrito no terceiro selo? E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: Vem ver, e olhei, eis que um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia: Uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Esse é o mesmo. Esse cavalo está fechando a área. É meu filho, posso falar. Esse cavalo ele vai mexer
em que? O que ele faz vir sobre a terra? Que a guerra já veio, a perseguição aos crentes já veio. Significa que o anticristo está reinando agora. Agora o anticristo já está dominando na terra toda. Ele e os 10 reis. No caso aqui, ele e 7 reis. Porque ele corta 3. Né? E ele vai ficar sendo o 8º rei, como nós lemos semana passada lá no Apocalipse 17. Ele vai trazer fome na terra, destruição na terra. Agora é lei marcial, irmãos. Agora só pode comer quem tiver a marca, comprar e vender quem tiver a marca. Alguém poderia argumentar e pensar: como que nós vamos sobreviver nesse tempo? Não vamos poder comprar nem vender, não vamos poder ficar circulando por aí, né? Não vamos poder ficar fazendo isso. Você vê que Deus fala assim: não danifiqueis nem o azeite, nem o vinho. Obrigado. Deus vai se preocupar em sustentar o seu povo nesse tempo. Irmãos, nesse tempo, nós saberemos, os que estiverem vivos, vai saber o que é ser sustentado por Deus. Vai se provar, sabe, do alimento, da água vinda de Deus. Muita gente fala assim: eu não quero viver nesse tempo, não. Não está vivo, não. Mas quem estiver vivo nesse tempo vai poder ver todas essas coisas e vai precisar ser sustentado por Deus. Vai ser difícil para aquelas pessoas que estiverem grávidas. Vai ser difícil para as pessoas que forem mais velhinhas nesse tempo. Nós não teremos mais um pastor e uma igreja para poder frequentar. Nós vamos ter que cultuar. Aproveite. Nós vamos ter que cultuar como a igreja perseguida cultua hoje. Como que a igreja perseguida cultua hoje? Nas cavernas, nas matas, nos desertos, nos lugares frios. A igreja, irmão, vai ter que desenvolver outra prática nesse tempo. Não teremos mais a nossa liberdade. O emprego, irmão, já saiu das nossas mãos. Cartões de crédito, toda aquela vida que a gente tinha, isso vai ser tirado de circulação. E o mundo achando que vai estar bem. Agora não temos esses crentes para atrapalhar a nossa vida. Agora nós temos o anticristo, nós temos ele aqui conosco, sabe? Ele implantou, ele organizou o mundo. Só que nesse tempo, irmãos, aqui, quando esse selo está aberto, até o próprio mundo do anticristo vai começar a sofrer. Até ele e os seus seguidores vão começar a sofrer. Sofrer com o quê? Aí nós vamos ver isso. Quando isso acontece, Deus fala assim: as pessoas vão pensar, puxa, as pessoas vão estar clamando como os mortos lá, faz justiça. Os que estiverem vivos vão estar clamando também. Senhor, nesse momento, irmãos, a igreja desse tempo não vai ser essa igreja que existe hoje. Vai ser uma igreja cheia do poder de Deus. Vai ser uma igreja cheia do Espírito de Deus. Vão ser crentes, irmão, que não vão ter medo. Eles não vão ter medo de perder as coisas. Eles não vão ter medo de serem zombados ou perseguidos. Vão ser crentes, irmãos, os que perseverarem, vão ser crentes que vão ser renovados por Deus. Eles vão ter coragem de falar. Se tiver que perder a vida, perderão a vida. Eles não vão se envergonhar do seu Senhor. Mas eu acredito que isso deve começar hoje. Amém. Isso deveria de começar hoje com a gente. Tem muito crente que parece que tem vergonha de Jesus. A gente precisa rever nossa fé, irmãos. Estamos realmente fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, como Paulo fala? Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Nesse tempo você vai precisar de muito mais fervor. Nesse tempo você vai precisar de muito mais alegria de Deus. Você não vai ter o seu violãozinho para tocar. Vai ter que ser tudo no gogó. A Bíblia, irmãos, a Bíblia não vai poder andar com Bíblia. Vai ser tudo caçado, queimado, destruído. A palavra tem que estar aqui e aqui.
Amém. Vai ter que estar. Vamos ter que pregar com aquilo que a gente aprendeu durante anos. Por isso a necessidade de vir para o culto. Cada curso você aprende algo mais. Você sabe algo mais. Já deu 9 horas? 9:04. 9:04. Vamos fazer um intervalo de 5 minutos, tá bom, irmãos? Depois a gente volta. E vendo. E outra irmã. Essa irmã. Como é o nome da senhora? Irmã Lúcia. A irmã Lúcia viu uma coisa aqui. Que eu lembro que eu falei para vocês. Não sei se são 2 grupos. No Parque América eu falei que são 2 grupos. Né? Mas é uma coisa que sempre me inculcou. São 144 mil. Para a gente estudar os 144 mil, nós temos que fazer um estudo que chama as 2 casas de Israel, né? Efraim e Judá. Tudo Deus pautou desde o início em dois povos, gentios e judeus. Mas isso começa lá atrás, né? É lá atrás que começa isso, certo? Isso é um outro estudo, é bem longo. Eu ainda quero fazer um mural disso, né? Que é um assunto bem interessante. Mas aqui, ó, uma coisa é: a besta morre e ressuscita. A impressão que dá na leitura que nós fizemos aqui juntos é que o anticristo aparece depois dos 10 reis, claro, nessa ordem. Ele aparece como um grande estadista, como alguém que sabe governar e manipular, certo? Mas ainda ele não recebe a questão de ser cheio de Satanás, né? Não. Mas por algum motivo ele morre, como nós lemos aí, ele morre de uma chaga mortal e ele ressuscita, mas agora com o poder de Satanás nele, né? Ele ressurge com esse poder e agora ele vai reinar segundo a eficácia de Satanás, como Paulo fala, por esses 3 anos e meio. Isso é uma interpretação, parece interessante, né, que parece que coaduna com as escrituras. Uma outra coisa que eu vendo, e a irmã viu isso, e eu notei aqui na leitura, que as 2 testemunhas parece que são realmente 2 profetas. A leitura do versículo, quem descobriu isso? Pode ler. 11:10. Pode ler. Aí diz assim: os que habitam na terra se Apocalipse regozarão 11:10. sobre eles e se alegrarão e mandarão presente uns aos outros, porquanto estes 2 profetas Aí, porquanto esses 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Eu acredito que são 2 homens que vão realmente influenciar a igreja, de maneira que a igreja vai sentir força pelo poder que vem deles. Tá? A igreja vai ter força e quando eles estiverem falando, a igreja vai ter essa força também, esse mesmo ânimo. E quem são esses 2 profetas? Aí tem várias interpretações, né? A irmã falou de uma coisa interessante, que alguém só pode nascer e viver uma vez, né? O homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois do juízo. Hebreus 9:27, né? Então Enoque e Elias não morreram, né? Eles foram trasladados para o céu, certo? Então pode ser, não estou afirmando, viu, irmãos? Pode ser que sejam Enoque e Elias nessas 2 testemunhas. Pode ser, tá bom? Tem outros que afirmam, os católicos dizem que são Elias e Moisés, né? Afirmo, eu não afirmo nada disso, certo? Mas que tem um certo sentido, sim, porque esses homens não morreram, né? Esses 2 não morreram e vão ter a chance de morrer aqui, né? Vai ter a chance de morrer, vão ter que morrer mesmo. Vão ter a oportunidade de provar a morte como todo mundo provou. Muito bem, quando esse terceiro selo se abre, que o primeiro abriu, o segundo abriu, o quinto abriu, mostrando ali a morte dos crentes, agora o terceiro selo abrindo, aí o que acontece? Eu quero que vocês abram lá em Apocalipse capítulo 7. Tem uns anjos aí que estão sendo preparados aqui, eles são preparados para poder derramar juízos na terra, mas enquanto não é feita uma coisa, eles não podem se manifestar. Apocalipse 7,
a partir do 1, diz assim: E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Esses ventos são juízos. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado na testa os servos do nosso Deus. E eu vi o número dos assinalados, e era 144.000. Não pode exercer nenhum juízo na terra, esses 4 anjos não podem, porque tem que marcar um grupo nesse tempo aqui. 144.000. Eles aparecem lá de novo, diz que não tiveram mulheres, eles são dedicados a Deus, são pessoas completamente puras para Deus, certo? E todos aí são assinalados com o nome de judeus, certo? 12.000 da tribo de tal, 12.000 da tribo de tal. Então aparenta ser grupos de judeus que vão ser salvos, vão ser separados nesse tempo aí. Enquanto eles não forem marcados, não pode ser derramado juízo. Mas digamos que chegou o tempo aqui, que eles foram assinalados. Então aí agora, irmãos, como os crentes já estão morrendo, Deus não vai deixar essa história barata. Então vai começar a derramar os juízos as trombetas e as taças. Você tem que fazer o paralelismo. Não é derrama trombeta e depois aparecer assim. Não, são partes de um mesmo trabalho. A gente vai ler como eles têm ligação, a trombeta com a taça. Então, o que vai acontecer é que uma pessoa me perguntou: essas trombetas vai dar para ouvir? Se vai dar para ouvir, eu não sei, mas o efeito a gente vai ver acontecendo na terra. A terra vai sentir, mas as trombetas e as taças não são direcionadas para os salvos. É somente para quem tem a marca. É somente quem tiver a marca. Então quem tiver a marca vai sofrer o dano dessas trombetas. Então vamos tocar a primeira trombeta e já vamos lá para o texto. Vamos para o texto primeiro, aí você toca a trombeta, tá bom? Abra lá em Apocalipse 8, verso 7, e já deixa aberto em Apocalipse 16, 2, que nós vamos para a trombeta e já vamos derramar a taça também, certo? Apocalipse 8, 7, e primeira taça está em Apocalipse 16, 2. Pode tocar a primeira trombeta. Só 15 segundos, tá bom? Só para os irmãos se assustarem. Eita. Trombeteiro está de greve. Ainda bem que é um anjo que vai tocar, né, irmão? O anjo esquece de tocar. Pode ficar aí, você vai tocar ela 5 vezes, viu? Aí, Apocalipse 8, 7 diz assim: 8, 7 de Apocalipse. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte, e queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Tá bom, obrigado. Quando essa primeira trombeta é tocada, o que acontece na terra? Tocou a trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores,
e toda a erva verde foi queimada. Significa dizer que todo gramado foi queimado. Todo gramado foi queimado. Então, isso aqui vai afetar árvores, plantas, esse sangue misturado com fogo. Alguns historiadores dizem que nesse tempo Deus vai liberar que muitos vulcões entrem em erupção. Muitos. Tem muitos vulcões espalhados na terra que estão inativos. Inativos. Muito bem. A trombeta sendo tocada, a taça também é derramada. Apocalipse 16, 2. Apocalipse 16, 2. Diz assim, verso 1: E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide derramar sobre a terra capítulo 10. as 7 taças cheias da ira de Deus. Verso 2: E foi o primeiro, derramou a sua taça sobre a terra, e fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Tem um acréscimo de juízo no derramamento da taça. Veja lá que agora essa taça tanto afeta a terra, como afeta também os homens que têm a marca. Foi colocado o que neles? Uma chaga má e maligna. Alguns dizem que são úlceras que vão estourar no corpo dessas pessoas que têm a marca. Pastor, uma taça ou uma trombeta vai demorar para tocar uma depois da outra? Não sei exatamente o intervalo, mas nos 3 anos e meio Deus vai devastar, Ele vai estar perseguindo os crentes, matando crentes. Então agora Deus vai combater ele com juízos duros, tanto ele como os seus escolhidos, como os reis também, que vão estar junto com ele. Muito bem, agora vai tocar a segunda trombeta. Você vai lá para Apocalipse 8 ainda. Pode tocar a segunda trombeta aí, trombeteiro. Apocalipse 8. Verso 8 e verso 9. Tá bom, obrigado. Verso 8 e verso 9. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a 1/3 parte do mar, e morreu a 1/3 parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a 1/3 parte das naus. Significa dizer que nesse juízo dessa trombeta, aqui foi afetado, irmãos, aqui um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a 1/3 parte do mar. O que deverá ser esse monte ardendo? Alguns dizem, porque não é clara a descrição de João, sabe? Ele não fala exatamente o que é. Ele fala um grande monte ardendo em sangue, né? É isso que está escrito aí, né? Dá a impressão que ele via alguma coisa avermelhada, né? Na visão de João, era alguma coisa avermelhada. E o que é que tem uma aparência de sangue quando a gente vê? É fogo, né? Fogo, lava. Alguns dizem que talvez um grande meteoro vai cair no mar. Alguns dizem. Outros dizem que, além de vulcões, nós temos espalhados na Terra 7 super vulcões. Parece que são 7? Sim, parece que são 7. E um deles é o Yellowstone, que está nos Estados Unidos. Eu já falei aqui para vocês. Eles vão liberar muita lava no mar. E aí afeta o que? A 1/3 parte
dos animais, e afeta a terça parte das embarcações, das naus que ele fala aí, barcos vão ser afetados. Quando essa segunda trombeta toca, a segunda taça derrama também. Aí você vai para Apocalipse 16, verso 3. São eventos paralelos. Apocalipse 16, 3 diz assim: exatamente, é a segunda taça, né? Isso, a segunda taça. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, tá vendo? No mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Ele acrescenta uma coisa aqui: toda a alma vivente, não está falando de seres, está falando de homens. Alma vivente está se referindo a homens. Todo homem que estiver no mar vai morrer por causa daqueles que têm a marca. Viu? Eu faço uma perguntinha para vocês: os crentes vão poder estar dentro de barco? Hã? Crente vai poder estar circulando dentro de barco? De navio? Tem que pagar passagem. Tem que pagar passagem. A gente não vai ter a marca. Quem não tem a marca não pode comprar nem vender. Aí meu comércio que eu montei, você vai perder o seu comércio. E a minha casa que tem a minha escritura, você vai perder a sua casa. Ele vai ter que tomar as coisas. Ele vai reinar sobre todas as nações, irmão. Não poderíamos morar num bairro desse. Aqui, irmão. Nem bairro nenhum. A gente vai ter que viver, irmão, por aí. Nesse tempo seremos fugitivos. Seremos peregrinos na terra, como Paulo fala, como Pedro fala. Peregrinos, forasteiros. Muito bem. Depois dessa trombeta e dessa taça, que afeta o reino do anticristo, vamos para a terceira trombeta. Pode tocar, irmão. Uma trombeteira afiada, hein? Aí ele já está mais cansado, né? Está quase perdendo fôlego já. Aí você vai para Apocalipse 8, versículo 10 e 11. Apocalipse 8, verso 10 e verso 11, que diz assim: e o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu, agora é específico, vem do céu, caiu do céu uma grande estrela, muitos falam que é um meteoro mesmo, ardendo como uma tocha, tá vendo? E caiu sobre a terça parte dos rios, e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Uma coisa interessante aqui nesse juízo da terceira trombeta é que aparenta-se realmente ser um meteoro, mas ele afeta o que um meteoro ou um asteroide ele libera junto com ele quando ele vem. Só cai ele? O que vem? Hã? Meteoritos? Os meteoritos geralmente vêm. Já assistiram aquele filme Armagedon? Armagedon, aquele impacto profundo que fala disso aí, desse assunto. Se vocês não assistiram, assistam esses dois filmes. São bem interessantes. São filmes seculares. Armagedon e o outro Impacto Profundo. Geralmente tem aquele outro desenho da Disney, o dinossauro, né? O dinossauro, é antigo isso aí. Esse aí mostra ali a ideia da extinção dos dinossauros. Um grande meteoro caiu e veio aquela rajada de fogo e matou os bichos. Mas antes, os meteoros e os asteroides, eles mandam uma chuva de meteoritos que vai em muitos lugares na Terra. Depois vem um grande, que afeta e mata muita gente, né? Então muitos acreditam aqui que esses meteoritos vão cair nas principais fontes de água que nós temos.
ele afeta as fontes de água doce. O outro afetou a água salgada. Esse afeta as fontes de água doce. A água aqui, irmão, já vai estar sendo muito escassa na terra. Os alimentos já foram afetados. As árvores já foram afetadas. Os barcos já foram afetados. Os peixes no mar foram afetados. A comida vai estar sendo tirada de vários lugares, várias fontes, por causa desse juízo. E depois dessa trombeta, aí vai a terceira taça. Estamos na terceira, né? Para não perder a conta, hein? Vai lá na terceira taça. Está lá no capítulo 16, versículo 4. E o terceiro anjo derramou a sua taça, olha, nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. E ouvi o anjo das águas que dizia, olha só aí uma observação feita por um anjo. Olha o que sempre fala. E ouvi o anjo das águas que dizia, justo és tu, ó Senhor, que és e que eras, e santo és, porque julgaste essas coisas, visto como derramar o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste sangue a beber, porque disso são merecedores. E ouvi outro do altar que dizia, na verdade, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Ó, vamos falar aqui no nosso linguajar português, bem feito para vocês. Bem feito para vocês. Vocês mataram os profetas. Vocês mataram as duas testemunhas. Vocês estão perseguindo os crentes. A igreja está fugindo. Os irmãos estão aí abandonados Abandonados não, porque Deus está cuidando deles. Eles fizeram festa na cidade, não foi? Graças a Deus, morreram essas duas pragas, que atormentavam a gente com aquela mensagem. Agora o anjo vem e fala assim, justos são os teus juízos, Senhor. Justos são os teus juízos. Tem uma coisa bem interessante, irmão. Sabe o que é? Isso aí é uma coisa universal. É a lei da semeadura. O que planta, colhe. Só que tem uma coisa. Para nascer um pé de milho, você planta 2 ou 3 sementinhas. E nasce um pé com várias espigas e várias sementes. Então a colheita é sempre maior e multiplicada do que a plantação. Se você planta R$10, irmão, com alegria no coração, Deus terá a maior alegria de dar 100, ou muito mais. A oferta da viúva pobre, irmãos, representa uma grandeza na oferta para Deus. Jesus observou a oferta dela. Jesus foi tocado pela oferta daquela mulher. Aqui, irmãos, o anticristo semeou matando crentes, matando os servos de Deus. Agora ele escolhe. Deus não deixou barato. Deus está derramando o seu juízo no reino dele. Vamos ver, agora vamos para a quarta trombeta. Pode tocar a quarta trombeta aí, trombeteiro. Capítulo 8, versículo 12. Capítulo 8, versículo 12. E o quarto anjo tocou a trombeta. Ele não quer parar de tocar. E o quarto anjo tocou a trombeta. E foi ferida a terça parte do sol. Vamos pensar nisso. A terça parte do sol. 30% do sol não vai mais dar o seu brilho. A terça parte do sol e a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Vamos pensar nisso aqui. Quantas horas tem um dia? O dia. Né? O dia todo, quantas horas? 24 horas. O dia todo, 24 horas, né? Certo. Mas a luz do sol, quantas horas
quantas horas nós temos de luz solar durante o dia? 12 horas. 12 horas? Começa às 6 horas mais ou menos, né? 6 horas já começa a aparecer. Mesmo no inverno que demora a amanhecer. Um dia de calor. 6 horas da manhã, 5h30 às vezes, né? Já está meio claro, não é? No Nordeste, 5 horas da manhã está tudo claro. Não é, mano? João Pessoa, 5 horas, está sol já. Então aconteceu. Até às 6 da tarde tem luz. Mas agora imagina 30% do sol sendo afetado, 30% do dia você não vai ter. Então 30% de 12 horas dá quanto? Quantas horas dá? Não, dá 4 horas. 12 horas, né? 1%, Umas 8 horas você vai ter. 1,2, não é? Não, 30%. Então você vai ter 3 horas, digamos 4 horas. 4 horas a menos de sol. Qual vai ser a implicação disso no mundo? 4 horas a menos de sol, né? E à noite também. A lua, 30%. Irmão, a escuridão vai ser muito maior do que o dia. Você vai ter muito menos tempo para trabalhar durante o dia. Muitas profissões que dependem do sol vão ter que mudar o seu horário de trabalho. Muita gente vai ser afetada. E tem outra coisa que vai acontecer agora, que a gente vai ver aqui. As estrelas também foram afetadas. A lua foi afetada. O sol foi afetado. Aqui Deus está falando assim: vocês vão ter mais escuridão e mais frio. Vai ter mais frio também. Agora vamos lá para a taça? Capítulo 16. Vamos para a quarta taça. E o quarto anjo, verso 8, capítulo 16. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. O que aconteceu aqui quando foi afetado o sol? Também foi abrasado quem? Os homens. Vamos ver aqui. Permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores. Tem uma coisa aqui que você, às vezes, não está escrito no texto, mas a gente sabe depois, a gente aprendeu depois isso. O que acontece quando grandes ondas de calor vêm do sol para a terra? O que acontece quando grandes ondas, aqui vão ser grandes ondas de calor, uma coisa vai ter sido afetada nesse tempo: a camada de ozônio já vai ter sido afetada aqui. E a camada de ozônio é responsável de reter esse calor e nos enviar os chamados raios ultravioletas, que fazem bem para nós na devida medida, certo? Mas tem uma coisa que acontece quando grandes ondas de calor vêm para a Terra. Também, mais uma coisa que afeta a parte eletrônica da Terra. Isso aí foi falado esses dias por aquele cientista que morreu. Não era daquele cara que morreu? Ele era deficiente. Ele falou assim: quando grandes ondas de calor vier sobre a Terra, e o sol que hoje nós temos, ele falando, o sol que nós temos hoje não está mais igual, está tendo muitas erupções solares. Então o sol, ele está aparentando que vai gerar um tempo de muito e muito calor na Terra. Irmãos, quando essas erupções solares, essas ondas vierem, vem uma coisa, somente explosões nucleares e grandes erupções solares podem fazer isso. Vai trazer uma coisa chamada pulso eletromagnético. O que é isso? O pulso eletromagnético só pode ser gerado por grandes ondas solares ou por explosões nucleares.
queima tudo que é elétrico. Tudo que é elétrico é destruído por essas ondas de calor. Você vai ver a batalha final, quando o anticristo se reúne em volta de Jerusalém para batalhar. Ele tem que vir de cavalo. Ele tem que vir com armas daquele tempo. Ele não vai poder, porque você fica pensando, em época como nós vivemos hoje, para que invadir Jerusalém? Para que fazer uma batalha contra Jerusalém nos dias de hoje? Não tem necessidade de ir até a cidade. Por que você faz hoje? Manda um míssil. Manda um míssil, vou bombardear a cidade. Deus não vai deixar isso acontecer. Aí você fala, mas pastor, teve gente que falou assim, quando Jesus voltar eu vou bater uma foto. Não, vai estar tudo queimado. Vai estar tudo queimado. Usinas queimadas, motores queimados. Tem um filme, eu gosto muito de ver filme, que nos filmes você pega as coisas. Aquele filme A Guerra dos Mundos. Já viu aquele filme com os atores? O Tom Cruise. No Guerra dos Mundos, irmãos, quando vem aqueles tripóides lá, aquelas naves com 3 pés, quando eles entram ali, eles jogam um pulso eletromagnético. Aí o cara fala, você tem um carro aí? Fala, não, meu carro não está funcionando, porque queima tudo que é elétrico. O carro não funciona. Grandes ondas solares, quando vêm para a Terra, e isso aí afeta o Sol pelo juízo de Deus. Agora, grandes ondas solares vêm sobre toda a Terra, queimando tudo que é elétrico. Aí você fala assim, como o senhor pensou nisso? Você vê a batalha final, você quer ver um pouquinho? Eu vou falar de novo no final, mas só para dar uma aguçada na sua curiosidade, vai lá em Ezequiel capítulo 39. Que horas são já? 15 para as 10. Tá. Hoje nós vamos parar nessa trombeta e acho que dá tempo de ainda tocar mais uma trombeta. Espera um pouquinho. Deixa eu ver se dá. Se a explicação não for muito longa. Não, deixa para a semana que vem essa trombeta. Vamos aqui fechar nesse texto de Ezequiel. No final eu vou ler ele de novo. Mas Ezequiel capítulo 39. Ezequiel? Deixa eu ver se é Ezequiel mesmo. Glória a Deus. É Ezequiel mesmo. Ezequiel capítulo 39. Eu vou ler apenas alguns versículos, o texto é bem grande, mas começa no 38. Verso 15. Eu vou ler só alguns versículos, tá bom? Não vou ler o texto todo. Verso 15 do capítulo 38. Virás, pois, do teu lugar, das bandas do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército numeroso, e subirás contra o meu povo de Israel como uma nuvem para vir à terra. No fim dos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim. Quando eu me houver santificado em ti os seus olhos, ó Gog, Gog e Magog. Gog é uma representação do anticristo, Magog é uma localização, tá bom? Gog da terra de Magog, certo? Verso 17: Assim diz o Senhor Jeová: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, pelo ministério de meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos, e se traria contra eles. Verso 19: porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel.
de tal sorte que tremerão diante da minha face os peixes do mar, e as aves do céu, e os animais do campo, todos os répteis. Agora eu quero que você leia comigo verso 4 do capítulo 39. Verso 2: E te farei voltar, e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte, e te trarei aos montes de Israel. Verso 4: Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves. Já que isso aqui é uma descrição no final. Mas olha o verso 8: Eis que é vindo e se cumprirá, diz o Senhor, Jeová. Este é o dia que tenho falado. E os habitantes da cidade de Israel sairão e totalmente queimarão as armas, e os escudos, e as rodelas, com os arcos e com as flechas, e com os bastões de mão, e com as lanças, e farão fogo com tudo isso por 7 anos. Olha as armas que o anticristo e todo o seu exército vai batalhar naquele dia: escudos, espadas, dardos, lanças. Por que, irmãos, não vai batalhar com armas tecnológicas? E Deus queima tudo. Deus destrói todas essas coisas. Celular, televisão, tudo, irmãos. Ele vai ter que batalhar no ritmo antigo. O anticristo junto com os reis da terra. Nós começaremos na semana que vem. Deus vai secar o Eufrates. Deus vai secar o Eufrates para o anticristo, o seu exército, passar por ali. Todos montados a cavalo. Está escrito aqui. Todos montados a cavalo. Um grande e numeroso exército. Porque eles falam assim: ó, vamos destruir essa cidade desgraçada que tem acabado com o nosso reino. Tem um juízo que Deus derrama, a gente vai ler semana que vem, que vai direto no trono do anticristo, direto na cidade dele, bem no trono dele. Irmão, sabe o que eu vejo nisso aqui? Olha, você não tem que ter dó de quem o tempo todo te destruiu, irmão. O diabo vai receber o que ele merece. Os demônios vão receber o que eles merecem. Não tem que ter compaixão dessas criaturas. A Bíblia fala que são os nossos inimigos. O diabo não tem alegria de ver você feliz. O anticristo, irmão, ele vai ser o anticristo e o falso profeta, junto com o diabo, não vão passar pelo juízo final. Eles vão ser jogados direto no lago de fogo. Eles não passam pelo juízo final. A Bíblia fala que o diabo já está julgado. Ele já está julgado. Por que o anticristo e o falso profeta, que são homens, não vão passar pelo juízo final? Porque sabem de quem são, sabem o que estão fazendo e escolheram estar com ele. Então também vão passar direto para o lago de fogo. Então nós, irmãos, nesse tempo nós vamos ser os que estiverem vivos, vão provar do cuidado de Deus. E vão provar do cuidado de Deus. Mas o bom é não estar vivo, né, irmãos? O bom é não estar nesse tempo vivo, né? O bom é estar morto, né? Junto com aquelas almas debaixo do altar, né, clamando por justiça, não é? Bom, já abrimos aqui o primeiro selo, o segundo selo, o quinto selo, né? Já foi aberto, só que ele não quer ficar... Já todos abertos, então falta abrir aqui o quarto selo, o sexto selo e o sétimo selo, certo? Faltam abrir esses selos ainda. Falta quantas taças e quantas trombetas? 3. 3 trombetas e 3 taças, certo? Semana que vem nós vamos partir para isso. Aí nós vamos já começar a partir para esses momentos finais. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, a questão de curiosidade. De onde Jesus vem, na verdade? Onde está o lugar
onde Jesus está hoje. Jesus está onde? Destra do Pai. Mas aonde? Aonde o Pai está, os anjos? Nas regiões celestiais. No céu? No céu. Um lugar espiritual? Sim. Sim. Um lugar que ele tem acesso ao mundo físico e ao mundo espiritual ao mesmo tempo? Sim. Por isso que ele reina sobre todas as coisas. Todas as coisas. Jesus, quando vir, a Bíblia fala que o céu se abre. Diz que o céu se abre. Aqui, ó, essa visão. O céu se abrindo. Olha, eu acredito. Alguém tem uma folha que eu possa rasgar? Uma folha, só uma folha só. Marca aí pra mim. A minha é maior. Esse irmão é uma figura, né? Brincadeira. Imagine alguém que não está habitando no mundo físico e não é visível, e ele tem que passar por um rasgo, e naquele rasgo ali, ele então ser visto. Eu acredito, irmão, eu mostrei esse exemplo lá no Parque América, eu acredito que a vinda de Jesus vai ser um rasgo no chamado espaço-tempo, né? Esse lugar que nós vemos aqui é um lugar temporal. Jesus vai vir de um lugar que o tempo não é contado, né? Então eu acredito que a vinda de Jesus vai abrir um rasgo no tempo. E ele passa por esse rasgo. Ele e os anjos. Então Jesus vem num lugar, irmão, chamado eternidade, né? Ele vem da eternidade, onde o tempo não conta. Esse rasgo vai ser visto como o céu aberto. Diz que a arca de aliança foi vista. Diz que quando abre, vê a arca de aliança. Então, irmãos, estão falando que a arca de aliança, acharam a arca de aliança. Só se foi lá, abrir o rasgo lá, pegar a arca de aliança lá do céu. Então, irmão, eu acredito que a vinda de Jesus ele passa, vai ser um rasgo muito grande, claro, uma coisa enorme, que ele passa com seus milhares e milhares de anos. A volta de Jesus, irmão, a Bíblia fala que vai assombrar essa terra. Assombrar. A glória dele vai irradiar o mundo todo. E quem não estiver com ele, a Bíblia fala, vencerão os que estiverem com ele. Né? Os que estiverem com ele. A Bíblia, Paulo fala assim, bem-aventurados aqueles que amam a sua vinda, né? Aqueles que amam a vinda dele. Então você tem que esperar a vinda dele. Viu? Você tem que viver esperando essa vinda. Esse mundo, irmão, está condenado. Viu? Esse mundo já era. Esse mundo jaz no maligno. Então não tem nada para te oferecer, esse mundo. Nada. Tá bom? Semana que vem a gente continua. Amém. Deus abençoe os irmãos e um bom descanso para vocês.